Olá, meu povo, você que está conosco no YouTube e também aqui no Spotify. Sejam bem-vindos a esse podcast mais que abençoado. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês que estão nos ouvindo no carro ou em qualquer outro lugar. Nós estamos aqui hoje com convidados especiais, não é, Pastor Oca? É isso aí, estamos aqui muito animados hoje aí. Estamos com o Juninho e a Juliana, Isso aí. casal aí incrível aí. Queria deixar que eles pudessem se apresentar e falar um pouquinho aí também. Ah, bacana. Bom, mulheres, ladies first. Sempre. Então, eu primeiro. Meu nome é Juliana, né? Sou a esposa mais conhecida como a Ju do Juninho. Porque quando você perde um pouquinho, verdade, você ganha a identidade. Você perde e ganha a identidade quando você casa, né? Então, eu sou a Ju do Juninho. Tenho 35 anos, sou formada em administração, tenho uma MBA em finanças, controladoria e auditoria, quase um trava-língua. Trabalho hoje na área financeira, sou gerente financeira de uma importadora. Somos casados há 11 anos e temos uma filha de 4 anos. Uau, Juninho, Muito bom, hein? uma mulher com todos esses números, rapaz, vocês precisam andar na linha mesmo, né? Exatamente, olha só, pastor. Eu sou o Juninho da Ju, né? Ela é a Ju do Juninho, eu sou o Juninho da Ju. Tenho 36 anos, sou formado em Direito, estou finalizando ali uma pós em Direito Civil, tenho uma MBA em Coaching também, sou empreendedor em desenvolvimento, trabalho também no meio digital, mercado financeiro e sou servidor público há 15 anos. Uau. Então, na verdade, quem tem que andar na linha é ela, né? Tem um militar aqui, né? Tem um Bato militar. continência. Quem vê até pensa, né, Ju? A gente fala servidor público é o disfarce, né, do militar. Até porque as pessoas às vezes olham para mim assim, e se eu falar servidor público, elas me imaginam numa repartição, em algum lugar ali que não precise. Ô, Juninho, fala a se impor, verdade, se apresentar. conta que área você trabalha, vai lá, homem de Deus. Eu sou militar do Batalhão de Operações Especiais, amo o que eu faço, trabalho com isso há 15 anos, me dedico especialmente a ocorrências de alto risco, é o que eu gosto de fazer. Gente, esse cara, ele é monstro, na verdade. Né? Exatamente aí, né? Estamos seguros aqui, né? Estamos seguros, aqui não há nenhum problema Coloca com... a arma em cima da mesa, certo. Gente, bom, dadas essas boas-vindas, a gente quer hoje entrar num assunto que é bem importante, né? Sobre pensar melhor sobre um bom planejamento, pensar bem sobre sonhos a respeito do futuro, bom testemunho em relação àquilo que a gente se coloca diante da sociedade e diante das pessoas. A palavra de Deus nos ensina que a gente precisa honrar a Deus em tudo que fazemos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é também colocá-lo como prioridade em nossa vida. E a Bíblia diz, assim brilha a sua luz diante dos homens. E na verdade não apenas diante daqueles que estão longe, que nos observam e veem a nossa integridade, nossa postura correta diante de Deus e diante das pessoas, mas principalmente daqueles que estão mais próximos, porque a gente traz influência sobre aqueles que estão mais próximos. Uma herança é deixada para aqueles que estão mais próximos, que são os filhos, também o maior desafio de a gente manter a nossa integridade, a nossa generosidade é diante daqueles que estão mais próximos. Então, você que está conosco, fique com a gente, compartilha esse podcast com seus amigos, porque eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida. Bom, Juninho e Ju, a gente vai falar um pouco sobre como lidar com questões administrativas, de planilha, pensando de uma forma bem clara sobre assumir compromissos, sair das dívidas, e esse é um grande desafio que afeta muitos casais, né? E muitos casamentos estão enfrentando estresse absurdo por conta de não saber lidar com isso. E muitas vezes as pessoas não entendem as estações que elas estão. E essas estações, muitas vezes mal compreendidas, faz com que uma pessoa vista a roupa errada. Compartilhe um pouco sobre as estações que vocês enfrentaram para chegar na consciência que vocês têm hoje. Para você que está conosco, vocês vão ouvir a jornada desse casal que vai inspirar muito vocês. Eu e Pastor Oca, antes desse tempo, já estávamos aqui dizendo, começa esse podcast logo, porque a gente está... Até eu estava pensando aqui assim, ó, para tudo que você está fazendo e escuta isso ou assiste aí com a gente, porque olha, tá bom demais. Vai ficar bom demais esse negócio hoje, viu? Então,
Contem pra gente um pouquinho das estações que vocês passaram e qual a concepção, na verdade, porque acho que é isso, né, Ju e Juninho? Concepção de estação, porque quando você tem discernimento das estações, você pode, com sabedoria, fluir nelas, né? Sim, sim. A própria estação, a gente estava até comentando antes que é isso mesmo, né? A gente tem ali os dois extremos, que é inverno e verão. No inverno você vai lá, você coloca uma jaqueta, você coloca teu cachecol, você tem que ser cheio de roupa. Já no verão, não. No verão você tem que usar coisas mais leves. E eu acho que é a mesma linha quando você fala de finanças. Porque, que conselho você me dá sobre finanças? Que estação você tá? Quais são os seus objetivos hoje? Então, a gente já passou aí por várias estações. Hoje a gente tem 11 anos de casado. Mas a gente já teve naquela parte de juntar dinheiro para o casamento. E o que a gente vai fazer? E é festa ou lua de mel? E daí o Juninho me fez a seguinte pergunta. Gente, para vocês terem uma ideia, deixa eu cortar ela aqui um pouquinho. Vocês estão diante de uma mulher especializadíssima em finanças, ela leva tudo regrado, tudo na tabela, tudo, ela tem meta, micrometa, ela planeja tudo de uma maneira fantástica. Rainha do Excel. É a rainha do Excel, não foge um número dela ali. Por causa de centavos, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa. E quando eu cheguei para ela, falei assim, mulher, para onde queres ir na nossa lua de mel? Ela bem assim, não, lua de mel não. Ou a gente faz festa, ou a gente vai pra lua de mel. Então tem que escolher ela não um dos é uma dois. mulher de planilha romântica, assim, que ela abre mão das coisas, ela sonha de forma romântica, mas ela também aplica a planilha de forma consistente. Incisiva. Exatamente. Eu sou incisiva. Eu lembro que eu cheguei e falei assim, olha, não dá. Ou a gente vai viajar, ou a gente faz a festa de casamento. A gente tem que escolher. Junto a gente precisa escolher. E ele bateu o pé comigo e falou, não. Pra onde você quer ir? Mas acho que ele não esperava uma resposta dessa, né? Porque, sei lá. Porque, gente, assim, eu tinha 23. Agora a gente acha o quê? Menino. 23 anos? Meu Deus, é muito menino. São então, duas crianças. Duas crianças na época. O Juninho fala assim que eu fui conhecer o McDonald's por ele. Mas isso, tem que aguentar isso, né, Ju? É o fim. Antes comia a x-salada do Gerson. Exatamente, por R$8. Agora, olha só. E achava que era o melhor x-salada. Que era o melhor. E aí, ele veio com essa pergunta. Não, e ela com tudo planilhado. Não, a gente tem isso, a gente pode fazer aquilo. Podemos ter, acho que, por todo o dinheiro que a gente tem sobrando, acho que uns 5 ou 6 convidados, acho que dá pra gente trazer pro nosso casamento, mais ou menos isso. E eu falei assim pra ela, não. Falei, não. Aquele foi o momento de decidir. Aquele, na verdade, foi o primeiro momento que exigiu de mim uma postura como sacerdote na nossa vida financeira. E eu disse para ela, não. Nós vamos fazer os dois. Nós vamos fazer a festa para mais pessoas. E nós vamos viajar. E nós vamos sair de toda essa bagunça aí que Deus vai fazer. Porque a gente não sabe nem como fazer. A gente nem imagina como fazer. Como que isso vai acontecer. A gente vai sair de tudo isso sem nem R$1 de dívida. Uau. Então vocês têm a planilha e a fé que que se misturam ali, às vezes se mistura, às vezes se bica, porque, Sim, né? porque... Vamos falar que são duas coisas extremamente diferentes, mas a gente juntou esses dois e com consciência, é bem importante dizer isso, né? Porque não é tudo assim na fé, pela fé eu vou... Com muita consciência, a gente fez um planejamento e no meio desse planejamento, a gente planejou de um jeito e muitos milagres vieram. A gente acabou ganhando a nossa lua de mel. Isso foi bem incrível, Ou assim. seja, você disse pra ele... Uma parte. E você, pra onde você disse pra ele que você queria ir pra lua de mel? Pra Paris. Do X-salada do Gerson pra pra Paris. quem não conhecia McDonald's, eu queria ir pra Paris. Então, ele teve que, comer McDonald's na Champs-Élysées. Pensou aonde eu fui amarrar meu burro, basicamente. Uau. Nunca tinha andado num carrossel. Nunca. Foi andar na Euro Disney. Ele tira sarro até hoje, é verdade, mas não tinha. É o prêmio dele também, né? Se esse Esparta não... né? Deixa ele se exibir, tudo bem, não tem problema. Importante te levar várias vezes pra Paris. Exatamente. Né? Falando nisso, amor, quando vai ser a próxima? Vamos pensar aí. Você que tem o planejamento. Você que me diz planejamento quando. Aí. Diga quando que eu faço acontecer. Ei, você que está nos ouvindo e nos vendo, percebe que o Juninho assume a bronca e a responsabilidade, né? Esse é um fator importante também nas estações, né, Juliana? É muito importante você ter alguém do seu lado, alguém que sonha com você. E assim, algumas pessoas que às vezes não nos conhecem, né? Eles veem assim, a Juliana é da regra, a Juliana é regrada. Nossa, o Juninho faz o que quer com o Juninho. Não é assim. Nós somos um casal parceiro.
que juntos a gente conquista aquilo. Assim, não é porque eu entendo mais de finanças, eu tenho mais aptidão, mais habilidade nisso, que ele não participa. Ele participa das decisões, muitas delas ele confia em mim, mas em vários momentos ele sabe o que está acontecendo e eu chego para ele para reportar isso também, porque eu acho importante ele participar desse tipo de decisão, principalmente quando o calo aperta, né? Assim, quando tá tudo bem... É maravilha. É maravilha. Uma das minhas principais perguntas quando a gente, esse mês vai dar uma ajustada, tá? Quanto que eu ganho? Acreditem ou não. Ele não sabe. Ele não sabe mesmo, gente. Ele não sabe mesmo. Ele tem uma memória muito seletiva. Quando a variável é ela que sabe quanto que entra. Você sabe que eu entendo bem o Juninho, porque eu tava falando exatamente isso hoje para um grupo que a gente tava. Gente, eu não sei quanto tem na nossa conta, quanto eu ganho. Por quê? Porque a Naine é que cuida de tudo isso também, né? E eu tenho tranquilidade em colocar isso nas mãos dela, sem nenhum tipo de me sentir menos capaz para isso. Agora, como que vocês lidam com essa questão de saber que ela é que cuida? Você é um militar, você tem uma autoridade, eu sou um líder. Isso, para quem tem identidade... Eu te conheço, eu sei que isso não afeta, mas muitos homens, infelizmente, ficam com as finanças nas mãos e têm medo de entregar para as esposas, porque não é porque eles não acreditam que elas possam, é porque eles acham que eles vão perder influência, domínio, autoridade, né? Como que vocês lidam bem com isso? Lidamos super bem. Eu acredito que se eu fosse cuidar das finanças, eu faria de uma maneira medíocre. Ela é muito melhor do que eu nisso, e isso de maneira nenhuma importa dizer que é ela que toma as decisões. Não, nós somos uma família. Desde pequeno, nossa filha, ela entende que na nossa casa não existe a minha decisão, a decisão dela, a decisão da nenê. A decisão é a decisão da família. Então, quando nós entendemos que nós somos um corpo, que nós somos um só, então eu entendo que a minha melhor parte está cuidando das finanças. Perfeito. Se eu fosse... E outra coisa que sempre me acompanhou, um entendimento que no mundo militar é muito frequente. Se você não tem alguém em quem confiar para fazer algum tipo de missão, isso vai exigir de você mais tempo do que você demandaria, e isso vai comprometer você mais do que comprometeria. Então, se você não tiver alguém na linha de frente, capaz, apto para realizar, para dividir as missões com você, não vá para a guerra, porque você vai perder. Isso é uma chave, Juninho. Uau, muito bom. Não, isso é muito forte. Agora, você disse que desde pequenininho, Sophie, você e Ju estão ali pensando, e você está criando um ambiente que ela vai ser educada financeiramente. Quando vocês falaram que no começo do casamento a Ju já tinha essa questão da planilha, quando você se descobriu essa mulher que era planilhada, que sabia que tinha essa aptidão? 23 anos, vocês eram realmente... Eu não posso dizer que eu casei bem mais novo que vocês, mas vocês descobriram isso... Você descobriu isso em que momento? Puxa, professor, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Assim, eu venho de família muito simples, muito humilde, e eu sempre fui extremamente sonhadora. Eu me lembro de coisa com 6, 7 anos, e meu pai me dá umas moedinhas, e não era uma mesada, porque ele não tinha uma mesada para me dar, umas moedinhas, e eu arredava uma cômoda que eu tinha e colocava a moedinha lá atrás, porque eu pensava assim, se eu não ver, eu não vou gastar. E eu quero comprar tal coisa. E daí, a hora que eu tiver as moedinhas o suficiente, eu arredo a cômoda, eu tiro as moedinhas de lá e é assim que eu vou comprar. Então, é uma coisa assim, desde muito criança. E daí, eu comecei a trabalhar com 12, eu comecei a entender um pouco mais de dinheiro. Lógico, em meio à imaturidade, você comete vários deslizes, né? Então, eu lembro que eu abri uma conta, assim, acho que com 16 anos, logo em seguida, peguei um cartão de crédito. Nossa, a primeira vez que eu estourei, meu Deus! E mesmo tendo essa aptidão, e daí eu fui trazendo, fui movimentando, e ao longo do tempo você vai aperfeiçoando isso. Mas assim, de planejar, eu acho que foi incutido. É uma coisa que não posso nem dizer que foi incutido, porque você conhece meu pai e minha mãe, nenhum nem outro. Assim, eles são sanguíneos puros, assim, que tipo assim, deixa a vida me levar. E eu não. Eu lembro de guardar essas moedinhas atrás da penteadeira, não sei porquê, e eu guardava pra comprar determinada coisa, nem me lembro o que. Existem dois fatos aí, né, Oca? Porque, assim, você tem a postura de alguém que nasce, parece que, com a formação do Criador, como alguém
estruturado, planejado. A gente, em um dos podcasts anteriores, Alex e Tabi, o Alex falou que os pais dele ensinaram ele a trabalhar com o Excel, o né? Excel já novinho, criança, né? 12 anos. 12 anos. Então, o Alex é o rei das planilhas, né? E a Tabita é uma sanguínea, bem isso que você falou. Deus cria as pessoas com o seu temperamento, isso é belo e tal, mas é impressionante como a gente vai aprendendo, porque tem a pessoa que nasce com essa aptidão e as outras que precisam adquirir isso para sobreviver, para viver melhor, né? E treinar, né? Eu acho que, digamos assim, né? Às vezes os dois não têm tanta aptidão, porque acho que essa é a grande luta. Quando você tem alguém que vai bem numa área, é maravilhoso, mas quando nenhum dos dois são bons nisso, com planilhas, né? Essa é uma boa colocação, porque o que a gente vê é que os casais, geralmente, eles vão se acomodando, né? Acomodando nas relações, e daí essa descoberta, e quando a descoberta acontece, eles então se encaixam. Agora, quando os dois não têm isso... Exatamente. Vocês, graças a Deus, o Juninho não sabe nem quanto ganha, mas tem você. O desafio para você que está nos ouvindo, talvez seja procurar conselhos, procurar pessoas que possam ajudar vocês a pensarem sobre isso. E eu acho que a gente pode voltar nesse ponto de como acomodar. Vamos deixar isso como suspense para esse podcast. Ótimo. No final, porque vocês têm também uma chave para isso, né? Que vai se encaixar nessa questão de buscar ajuda nessa área. E quando vocês se casaram, o Juninho disse que bateu no peito e falou, a gente vai para essa lua de mel. E, Juninho, porque tem muita gente que tem sonho, tem planejamento, mas quebra o planejamento, é impulsivo, para poder fazer o sonho acontecer e depois se arrebenta porque não dá conta de pagar o impulso de realizar aquele sonho. Exatamente. E até o impulso, às vezes, ele ocorre nem só por você, mas por querer provar ou mostrar algo para alguém. E a gente percebe muito isso acontecendo assim. A gente nunca teve problema, por exemplo, de recusar um convite para jantar fora. Eu adoro comer fora, adoro conhecer lugares novos, mas quando as coisas estão apertadas e alguém fala assim, gente, vamos lá então, lugar, você não precisa se expor e falar assim, não, tô pobre, tô sem dinheiro. Ah, querido, não, obrigada, vai, né? Mesmo que seja um lugar muito legal, que eu queira muito ir comer lá, mas se a gente não pode, a gente não pode. É assim que funciona. Então, assim, esse tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando assim, nós não somos crianças mimadas para fazermos tudo aquilo que nós queremos quando queremos. A gente precisa entender que a vida adulta, ela é assim. Nem tudo que você faz é do jeito que você quer. Mas se você quer chegar em alguns objetivos, você precisa se regrar em algumas coisas e abrir mão de algumas coisas para que isso aconteça. Até pegando um gancho nisso que a Ju tá falando, tem um compadre nosso com quem a gente conversa bastante sobre isso, e ele assim, tem vivido uma prosperidade bem bacana, algo bem legal da parte de Deus, e ele falou algo esses dias que a gente às vezes nem percebe que está contribuindo para a vida das pessoas, e de repente a gente está ali lançando algumas sementes. E ele é muito de abençoar as pessoas, e aconteceu da gente conversar a respeito de uma pessoa e falar assim, poxa, aquela pessoa acho que está precisando de alguma coisa, né, e tal, acho que está passando por alguma dificuldade, eu tô te ligando para te perguntar, você conhece essa pessoa melhor, ela está passando por dificuldade? Ele falou assim, não tá. Mas ele queria me dizer que essa pessoa estava, mas explico o porquê dele dizer isso. Ele falou assim, eu aprendi algo com vocês. Ele dizendo, se essa pessoa tivesse com dificuldade, ela não estaria andando de caminhonete. O que ele quis me dizer com isso? Essa pessoa está passando dificuldade porque ela não quer abrir mão do padrão que outrora viveu e não está disposto a perder, não está disposto a viver ali o downgrade de vida, não está disposto a dar um passo para trás e viver uma nova realidade, uma nova estação. Então, nós não temos problema em, às vezes, vou na casa do meu compadre lá e vou lá comer uma picanha na mostarda maravilhosa, e na outra sexta-feira eu falo assim, ó, quer vir aqui em casa? Só tem cachorro-quente. Ótimo. Não temos problema nenhum com isso. A gente não tem problema nessa métrica, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre comparação, inspiração. Sim. Depois, no final, é um suspense. Mais um suspense. Nós esperamos que a gente dê conta de sanar todos esses suspenses, né? Porque senão vai virar um filme de terror isso daqui. Agora, falando sobre as estações,
vocês então se casam e vão para casa de vocês, uma casa boa, uma casa confortável, uma casa dos sonhos. Dos sonhos, não sei de quem, pastor. Do sonho daquele assim, olha o sonho Na verdade, assim, ó, a gente é muito grato, porque quando a gente casou, na verdade, a gente não precisou, por exemplo, morar de aluguel, né? Assim, ó, a gente já foi com uma vantagem que a maioria das pessoas não tem, a gente reconhece isso, que foi assim, a gente ganhou um terreno. Uau, isso é incrível. Dos dias de hoje, isso é maravilhoso. Isso é incrível. A gente ganhou um terreno e em cima dele tinha uma casa de madeira muito simples, muito pequena, com muito cupim. Que assim, ó, eu me lembro da gente Bem reformando. vintage, né? Bem vintage, Eu me lembro assim, ó, dos buracos da gente, assim, a gente começando a reformar, pelo menos, não, vamos pintar pelo menos antes de entrar a gente. E cada pincelada era um pedaço da madeira que caía, porque o cupim tava comendo aquela casa de um jeito, assim, ó. Mas a gente sempre agradeceu, né, amor? Sim. A casa, ela era muito simples, assim. Ela, tipo, não tinha a nossa garagem era o lugar onde ficava. Ela tinha 40 e poucos metros quadrados, ou seja, ela era bem pequena. Eu lembro da gente tropeçar na lixeira. Eu lembro que a gente deu uma aumentada de 1 metro num espaço vindo pra garagem. E a gente não tinha dinheiro pra colocar o piso. Daí a gente foi lá e comprou, tipo aqueles pisos vinílicos, mas não era vinílico, é óbvio. E colou, gente. Todo mundo que entrava por aquela porta tropeçava naquele piso. Meu Deus, era um negócio assim que as pessoas chegavam e tropeçavam, né, amor? E algo que é bem marcante dessa época era o seguinte: não é porque a gente não podia ir lá e financiar um apartamento em 30 anos. É porque nós, mais a Ju do que eu, né, bem mais ela do que eu, já estávamos preparados para, em determinado tempo, construir a nossa casa da forma que quiséssemos, do jeito que quiséssemos, da maneira que sonhávamos. Vocês não queriam comer antes do tempo. Vocês queriam realmente Sim. esperar, cozinhar direitinho. A gente tem um perfil, é um perfil nosso, e eu acho que cada um tem a sua forma de entender as coisas. Mas assim, eu sou meio 8 ou 80. Ou é exatamente do jeito que eu sonhei, que eu queria, ou não é, tudo bem. Tudo bem pra mim ficar com 8, enquanto eu não posso ter o 80. Exemplificando o 8 ou 80 da Ju é mais ou menos assim, ó. A gente vai para uma viagem e em 8 dias nós comemos um sanduíche. E no nono dia, no dia que ela escolher, com o clima apropriado, com a posição da lua, com tudo aquilo que ela idealizou, nós vamos para um restaurante e gastamos o orçamento inteiro da viagem nesse restaurante. Pra gente não tem problema isso. É tipo assim, eu quero tomar o melhor chocolate quente do mundo, que é lá em Bariloche. Ela foi lá e tomou o melhor chocolate quente do mundo. Exatamente. Então a gente não tem problema com isso. E eu acho que algumas pessoas, elas preferem, assim, viver estações mais brandas. Então, não é o nosso caso. A gente tem um perfil do 8 ou 80. Então, a gente viveu esse tempo. A gente escolheu viajar um pouco. Talvez a gente poderia ter começado a construir antes. A gente escolheu viajar. A gente queria demorar um pouquinho para ter filho. Então, assim, a gente falou assim, não, vamos viajar. Porque a gente sabe que a viagem antes de filho é diferente da viagem com. Você curte de forma diferente. Exatamente. E a gente queria vivenciar as duas experiências. Então, a gente viajou. Assim, não somos, assim, os mais viajados. Mas, para a época, o dólar estava muito mais baixo. A gente conseguiu ir para os Estados Unidos. A gente fez uma viagem bacana, a gente foi pro Chile, fez uma viagem de carro, a gente curtiu, sabe, aquela fase. E daí a gente falou, não, agora é hora de guardar dinheiro para casa, a gente já vinha guardando um pouco. E assim, eu acho que essa coisa do planejamento, ela é importante, porque assim, ó, eu olho, assim, uma vez por semana pra planilha. É basicamente o tempo que eu olho, que o Juninho vê que eu começo a mandar mensagem pra ele, quando eu começo a mandar mensagem na hora do almoço pra ele, é porque eu tô olhando a planilha. Você olha uma vez por semana? Uma vez por semana, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Tá. E assim, então ó, a gente vai ter que dar uma ligadinha pra Naine, que ela olha pra planilha Todo 2 dia. vezes por dia. Por dia. Uau! Olha só. A minha vida não é fácil, tá vendo, Juninho? Então você recebe mensagem 2 vezes por dia. É mais ou menos isso, olha. Olha só. Mas a gente tem um aplicativo que a gente tem que alimentar diariamente, que todo o nosso cartão de crédito. Quem não gosta de planilha, existe aplicativo. Agora não tem mais justificativa, né? Então, a gente sempre controla nossas finanças no aplicativo, mas quando eu paro pra olhar, é 1 a 2 vezes por semana. E lá estou eu no último dia do mês preenchendo o aplicativo, as coisas que eu deixei pra trás, gente. Pois é. E eu furiosa. Eu fico furiosa. Você, além de administrar, ainda o cara não... Não faz. Eu falo Mas ela é assim, muito meu rápida Deus pra fazer do isso. Eu fico céu. pensando Pode fazer assim, isso já assim, do dia pra noite. Olha. Agora, uma boa pergunta. Dê uma dica de um aplicativo pra quem está nos assistindo e nos ouvindo. Ah, legal. Ó, eu uso o Mobius. Mobius. Tá? Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou contar um segredo, ele é profundo, você tem que anotar isso. Se você não alimentar, não funciona.
Ah, ouvistes? Olha, isso é importante, né? Tipo assim, ó, essa é uma grande chave. Uma né, sacada. uma sacada. Não Tipo baixa assim, só baixar lá da... Exatamente. Porque uma vez eu tava falando com uma pessoa... Alimentar, entenda-se, comprei uma bala, lance no aplicativo. Aham. Aí, tipo assim, você vai colocar o teu cartão de crédito no aplicativo. A pessoa veio me perguntar uma vez. Mas daí eu tenho que lançar tudo que eu comprei antes parcelado? Sim, claro. Porque senão a tua fatura não vai fechar. Entendeu? Exatamente. Então, ele dá trabalho. Principalmente a primeira, quando você migra pra eles, tem que pegar todas as suas despesas parceladas e colocar lá. Pô, ele dá um trabalhão mesmo. Mas depois, se você alimentasse ele corretamente... Ele todas te as vezes daria, que você né, compra, todas as informações? Ele te daria todas as informações. Então, isso ajuda bastante a gente, assim. Mas a planilha, assim, o olhar pra ela, primeiro que ele te conscientiza, assim. Eu funciono assim. Puxa, eu queria tanto comprar tal coisa. Eu tô na fase de casa agora. Mesa posta, não sei o que pra casa. Passei da fase da roupa. Daqui a pouco eu volto pra ela. Mas, por enquanto, tô na fase da casa. Aí, eu queria comprar, sei lá, um jogo assim, um porta-guardanapo assim. Quero comprar. Mas daí eu dou uma olhada na planilha. Ai, daí eu desanimo. Mas é um desânimo bom, entende? Porque se você não pode, você não deve comprar. Então, eu faço muito isso. E assim, olhando para a planilha, foi quando eu tive as melhores ideias para minha realidade. Por exemplo, a gente conseguiu construir. Um dia, eu cheguei pro Juninho, porque eu sou assim, eu fico pensando, eu fico ali, olhando, e de repente vem. E esse de repente só ocorre quando eu tô olhando para as finanças. Porque se você não fica olhando para elas, se você não olha, não analisa, às vezes não vem a ideia. E eu lembro que, assim, chegou a ideia, eu falei, não, amor, vamos fazer com consórcio, que a taxa de juros é mais barata, a gente faz assim, a gente pega o dinheiro que a gente tem guardado, a gente dá um lance, a gente pega a carta, daí a gente faz outra carta depois, a gente dá o lance, assim, enfim, toda Uma estratégia. Uma estratégia, assim, sabe? Pra que a gente construísse, foi assim que a gente começou a construir. E eu lembro, assim, da gente estar lá e a gente tá sonhando com a casa. E leva tempo, esse processo leva tempo. A gente demorou aí 6 anos guardando dinheiro, foi mais quase 9 meses de planejamento. Então, foi fazendo projeto. As pessoas, de repente, veem, né? Eles não percebem o quanto você investiu de tempo naquilo. Então, eu lembro da gente planejando a casa, de iniciar a construção, de fazer os orçamentos, do tempo gasto. E, assim, a gente viu muitos milagres, né, amor? Acho que isso... Muitos milagres. Eu acredito que a gente trata bem dessa forma mesmo, estações. As estações de uma pessoa que caminha, né, de acordo com a palavra de Deus ali, elas são bem delimitadas, elas são bem marcadas. Paulo mesmo dizia, né? Sei viver com fartura, sei viver com falta, aprendi a viver de todas as formas. E nós vivemos isso, e se não vivemos isso, a gente deixou passar alguma coisa ali. A gente deixou passar alguma coisa, porque em algum momento nós precisamos nos colocar em falta, em algum momento nós podemos viver a abundância. Então, momentos onde nós presenciamos ali coisas sobrenaturais. Na decisão de casar, na decisão de ter filho, na decisão de construir. E o porquê, eu digo, né, a gente coloca sempre a razão de tudo isso no centro. O porquê? Porque a nossa família é uma família que foi projetada para Deus, a nossa filha é alguém que foi ali feita com todo amor e já está sendo direcionada para servir a Deus, e a nossa casa, nossas finanças, tudo que a gente tem também tem como alvo principal Deus. Então, as portas realmente, a gente percebe que se abrem de uma maneira diferenciada quando a gente decide casar, quando a gente decide ter filho e quando a gente decide dar um passo de fé, por exemplo, numa construção. O pastor, muito mais do que nós, entende disso, né? Porque a gente está construindo aqui, é um passo de fé mesmo. Gigantesco. Mas a gente não pisa nas águas inconsequentemente, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Agora, quando vocês falam... A nossa fé é algo que é bem difícil da pessoa, talvez, discernir ali. Não é uma fé irresponsável. É verdade. Ela não é uma fé romantizada, mas ela também não é uma fé, tipo, no meu braço. Não é isso. Ela é a fé que o Senhor vai fazer, mas ela também é a convicção de que eu vou agir de uma maneira tal, com tamanha força, com tamanha excelência, com tamanho vigor, de que eu vou exaurir tudo que eu posso, de todas as formas, de todas as maneiras, para suprir aquilo que Deus colocou como sonho no meu coração. Agora, quando vocês, Juninho, decidiram fazer cada coisa e experimentaram milagres do Senhor,
obviamente vocês tomaram uma decisão de que vocês iam enfrentar isso juntos, né? O que a gente ama ver nos casais aqui é que, de alguma forma, as raízes foram bem profundas do evangelho que vocês abraçaram, os casais e as pessoas que estão vindo aqui. Isso é só um reflexo daquilo que a gente vive como família Vida Plena, mas o que a gente percebe em vocês é que vocês se tornaram muito juntos, né? A Ju sendo essa mulher planejadora, você esse homem de fé, um sacerdote, então vocês puderam sonhar juntos. Muitos casais, por não se conectarem, eles acabam fazendo isso de forma separada, e ao invés de conquistarem, porque quem olha para vocês hoje podem até fazer qualquer tipo de percepção, olha, esses dois têm, porque vocês têm a cara da riqueza, a gente brinca, né? Vocês têm a cara da riqueza, mas vocês vieram de família simples, vocês vieram de uma jornada que vocês decidiram estudar, trabalhar, ser fiel, porque vocês são muito fiéis à casa de Deus, vocês são muito fiéis com o propósito que Deus coloca no coração de vocês. Para vocês que não sabem, o Juninho e a Ju, eles se tornaram, por uma estação, 2 anos, eu acho, líderes das crianças aqui. E eles nunca trabalharam com crianças, mas quando eu convidei eles, porque nós estávamos numa necessidade absurda, não tínhamos ninguém para assumir a liderança das crianças, quando eu falei com eles, eu e a Naine, eles só falaram assim: pastor, nós estamos aqui para servir no que for preciso. Então vocês são fiéis em tudo que coloca nas mãos de vocês, e isso reflete também na bênção, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Vocês foram sendo fiéis ao Senhor, e isso foi gerando em vocês a capacidade de abraçar mais coisas que Deus estava colocando nas mãos de vocês. Mas a gente sabe também que tem estação que tem inverno, né? Sim. E vocês passaram por estação de inverno na vida de vocês, e vocês se posicionaram de forma correta, porque se posicionar de forma correta é ter mordomia no inverno. E a mordomia de vocês foi, Juliana, estrategizar, e você ter fé e se posicionar. Conta um pouco daquele momento em que vocês enfrentaram uma demissão no meio do caminho. Sim, eu lembro que foi bem no início, assim, eu tinha entrado, estava trabalhando, eu tinha começado a fazer uma MBA, e na época, assim, eu lembro que, eu me formei numa faculdade que não tinha muito nome. Hoje em dia tá caindo um pouco isso por terra, mas na época, assim, não tinha muito nome, então pelo menos a pós, eu queria que fosse uma pós de grife, a gente brinca, assim, que fosse num lugar, numa instituição forte, numa instituição conceituada, e eu lembro que eu comecei a fazer a pós, assim, ela definitivamente não era pro nosso bolso, no sentido de, a gente resolveu investir forte mesmo, grande parte da nossa renda ia para pagar isso. E na época eu estava trabalhando e por algum motivo eu fui desligada, né? A empresa mudou de estratégia, enfim, fechou e eu fui desligada. Nesse tempo, assim, uma pessoa que é mais racional, ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, né? Então eu lembro que eu cheguei pro Juninho super triste, falei assim: amor, olha, né, acabou. E daí eu já fui pra casa pensando nos cortes que a gente ia fazer, e eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, não, eu já vou trancar a pós, ela é muito cara, não vou pagar, e a gente vai trancar isso. Eu cheguei em casa e eu falei pro Juninho, né, bem triste, enfim, quando tinha acontecido, eu falei assim: olha, amor, eu vou trancar a pós, vai cortar isso. Ele falou: não, você não vai trancar a pós, a gente vai dar um jeito e a gente vai readequar as coisas. E daí, enfim, acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Daquilo que você falou, acho que seria bacana ouvir de você. Então, Juliana me chega com essa, né? Ela é bem gostoso, assim, porque ela chega com as decisões firmes já na cabeça dela, assim, ó, é isso que precisa acontecer, isso aqui é o necessário. Então ela chega, expõe, diz o porquê, coloca os números e fechou. Qualquer pessoa sensata e racional ali que a ouve, fala assim: é isso. É isso, realmente não tem o que fazer. Ela é realmente excelente, ela não deixa nenhuma aresta a se aparar, então eu não vou achar um furo na conta dela, nem tenho know-how suficiente para procurar um furo numa conta dela, mas eu sei que eu não vou encontrar uma forma diferente. A forma diferente que eu sempre encontro é me colocar, me posicionar, me levantar como sacerdote do lar e dizer: eu preciso fazer algo diferente. Alguma coisa precisa mudar aqui, e se alguma coisa precisa mudar, essa coisa vai atingir a mim, ao meu conforto, a minha forma de trabalhar, a minha forma de descansar, a minha forma de prover, a minha forma de fazer as coisas nesse lugar.
Isso eu tenho muito, muito sério dentro de mim. Se alguém precisa sofrer algo, se alguém precisa se doar um pouco mais, sempre serei eu. Porque isso, né, tá incutido dentro do militar. Vencer sem dificuldade é triunfar sem glória. Quanto pior, melhor. Quanto mais duro o curso, melhor é receber o brevet. Isso tá dentro de nós. A gente não... a gente costuma brincar assim, poxa, quando chega ali um recruta, um novo, um estagiário, um aluno de um curso, a gente fala assim, se você ama o seu corpo, pode voltar embora, porque a partir de agora ele nos pertence. E quanto mais você o amar... E quanto mais você o amar, quanto mais você amar o seu conforto, quanto mais você amar o seu bem-estar, quanto mais você amar o seu felpo, né? No militarismo a gente chama de felpo, ali, o seu bem-estar, mais doloroso vai ser para você. Então aprenda logo a colocar o seu corpo no lugar que ele precisa estar, sob a pressão que ele precisa estar, sobre a moenda onde ele precisa estar, para que você extraia disso um resultado positivo. É o que o apóstolo Paulo diz, esmurro a minha carne, o meu corpo, né, para alcançar o alvo e a vitória. Bem isso. É bíblico, então. É bíblico, né? Exatamente. E nesse momento, alguém que não sabe sequer quanto ganhava, né? Falei assim, não, vai dar. Vai dar, eu não sei como, não sei quanto, não sei o que a gente precisa, mas você vai fazer essa pós e digo mais. Você foi desligada desse... Eu lembro que foi uma situação onde ela gerenciava uma rede de lojas e a rede deixou de existir. Eles migraram para outro negócio, enfim. Você, além de não parar sua pós, você só vai aceitar a oferta de trabalho que te pague mais do que você ganha hoje. Então, como... Se posicionou mesmo. Já. Exatamente. E isso, assim, para ter uma ideia... Mesmo sabendo que vocês iam ter que mudar a realidade, porque o salário dela era importante na economia do lar. Era um salário muito bom e ela ainda tinha bônus por ser gerente, cargo de... Enfim, sei lá. Ia mudar a realidade. Eu não entendo de muito bem disso, gente. Sou servidor público e é isso aí. Eu não entendo muito bem disso. Mas, enfim... Eu sei que dificilmente alguém com o perfil de trabalho dela ganharia um valor daquele. Então ela já estava ganhando acima do mercado. Já estava bem no mercado. E eu já tinha falado para ela que ela não aceitaria menos do que aquilo. Junto com isso eu falei, tá bom, Deus, e agora? Agora eu já matei no peito, chamei a responsabilidade para mim, então agora o senhor precisa me ajudar, Deus, me ajude aí, o senhor tá vendo, né? Aquela mulher que tu me destes, aquela que quis ir para Paris, o senhor já sabe a encrenca que é, então o senhor me ajuda aí. E falei assim, Deus... vou me colocar diante do Senhor com um voto. Enquanto ela não conseguir um emprego, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou fazer um jejum. Então eu vou me alimentar somente uma vez a cada 24 horas. E pensei assim, daqui 2 meses ela tá empregada, eu tô sossegado. Nossa, porque quando você faz um posicionamento assim, você pensa assim, não, a porta vai se abrir rapidinho. Deus vai agir logo. Nossa, você acha que Deus não vai Uma abrir? refeição a cada 24 horas, mas até olha, vai ser arrumar a hora. ligeiro. Se Deus não abrir, eu abro, né? Quase não, isso você pensa. Não, e assim, até pra mim olhar aquilo naquele momento, né? Eu falei assim, nossa, aí eu fiquei com um peso que eu falei, eu tenho que arrumar emprego logo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse menino? Por isso que eu coloquei a condicionante do salário ser maior, porque eu sabia que ela ia pegar o primeiro emprego que ela visse. Gente, eu vou falar bem a verdade, eu ia pegar qualquer coisa, porque daí você entra num desespero. Claro. Ele tava assim, ó, o Juninho sempre foi preocupado em fazer academia, e ele tava no melhor momento dele, entende? Então, assim, foi muito mais do que só fazer o jejum, ele abriu mão de várias coisas. Então, ele tava todo o bombadinho, não sei o que, fazendo academia. Aí quando você começa a fazer policial da Rony, 82 quilos, 7% de gordura. Ele tava todo no meu auge. todo no auge. Nenhum bandido ia ficar na tua frente, hein, Juninho? E aí eu lembro que, puxa, ele começou a emagrecer, aquilo foi desesperador, assim, sabe? Eu fui lá e comprei vitamina, você tem que comprar vitamina, eu comprei vitamina pra ele, e Deus, eu preciso arrumar logo um emprego, e eu apareci, amor, olha essa vaga aqui, ó, não, ganha menos, pode tirar fora. Falei, ai, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu lembro que foi um tempo, a gente foi viajar, eu nunca me esqueço, a gente foi viajar pro Chile. No meio de tudo isso, um casal chegou pra gente e disse, ó, eu tô de férias, vamos viajar? Daí eu olhei pra eles assim, ó, e a gente nessa situação boa que a gente tava. Vamos pegar o carro e vamos cruzar o Chile, vamos cruzar a Argentina inteira, vamos pro Chile, vamos descer pra... A gente tinha dinheiro guardado, gente, que fica muito claro. Sim, porque senão dá a impressão que eu sento, né, que coisa é isso. Peguei a rescisão e torrei. Viajando de carro pelo Chile. Fez um empréstimo da Caixa Econômica ali, ó. Descemos por Bariloche, voltamos por
pela capital da Argentina, Buenos Buenos Aires. Aires. Cara, fizemos uma viagem alucinante ali de uns 15 dias. 15 dias e você de jejum. Comendo uma E vez ele por de dia. jejum. Inclusive, no dia que ela estava tomando o melhor melhor chocolate chocolate quente do mundo. sou Você dessa. não estava Eu no não- horário da tua refeição. Não tava no Não, horário. eu Eu já esperei pra depois ir comer um morro de bife, né, gente? Pelo amor não, de Deus, daí merecia, né? Daí eu né? merecia. Merecia. E assim, foram praticamente um ano. Quanto tempo? Um ano nessa, Um ano. nessa Um pegada. ano. Exatamente. Eu sou a precisão, gente, foram 9 meses. Eu sou a precisão do casal. Sim, sim. Então, assim, 9 meses é quase um ano, mas são 9 meses. É muito tempo. É muito Nesse tempo. meio tempo, ele perdeu assim, ó. Ele perdeu uns 12 quilos, eu acho. Tipo assim, ele perdeu 12 quilos. Nossa, eu lembro assim que eu olhava pra bochecha dele e falava... Ele fazia isso de forma graciosa ou ele fazia isso carregando com muito peso? Não, ele sempre foi assim, ó. Ai, Juninho quer comer isso aqui? Não, obrigada. Ele nunca contava pra ninguém. Mas eu morria por dentro, gente. Vou falar bem a verdade. Eu olhava aquilo, apesar de saber Eu sentava à mesa. que era pra porque Deus. Eu sentava à mesa, porque eu gosto do sentar à mesa. em família, ele Então, sentava pra comer então, comigo, eu ele ficava sentava me ali. olhando comer. Mas nunca falou nada assim, ai, não coma, não faça isso. Ou faça uma janta pra mim, porque é minha única refeição. Então, assim, ele sempre... Sabe, sempre ali, como um sacerdote mesmo, assim. Eu acho que é algo, assim, inesquecível. E, realmente, quando as coisas começaram a acontecer, quando eu recebi o emprego, foi algo, assim, muito de Deus, sabe? Eu fui trabalhar numa empresa que o dono era cristão. Então, isso me ajudou muito. Eu lembro que eu cheguei lá, eu logo comecei a crescer. Foi através de lá que a gente conseguiu angariar recursos para construir a nossa casa. Uma coisa que ele falou até antes, né, que eu comecei a ganhar mais do que ele nunca teve problema com isso, sabe, na época. Porque Ele sabia que era Deus que estava fazendo. ele sabia que era Deus. Exatamente. E assim, ó, E é só pegando um gancho, né? Desculpa o corte, guarda aí onde você tá, que você já volta. Só pegando um gancho com isso que você falou de eu nunca me importar, já, né, trazendo de volta aquilo que o pastor estava falando um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto de, às vezes os casais dividem as coisas, dividem as finanças, dividem as responsabilidades. Nós temos dentro de nós que não é um, não é outro. A prosperidade, ela nasce na unidade. Ótimo, Dinheiro- repete isso, a prosperidade nasce na Na unidade. unidade. Dinheiro vem para um separado e vem para outro separado. Prosperidade não. A prosperidade é do uno. É da família, é daquilo que está junto por um propósito. Isso precisa se desmistificar nas relações familiares, né? Especialmente do casal, porque, é claro, os filhos depois que crescem e se tornam independentes financeiramente, eles têm a jornada deles que tem que contribuir em casa também, Sim. porque fazem Sim. parte, né? Tem. claro. Mas essa é uma chave, Juninho. O dinheiro vem separado, mas a prosperidade é única. Então, Exatamente. muito bom isso, Pelo gente. próprio conceito. Então nós vamos dividir as contas. Então vocês estão dividindo. Quem não ajunta, divide. É simples assim. Tá dividindo, tá dividindo. Tá em um só, tá juntando, tá multiplicando, tá fazendo de acordo com o que a palavra ensina em várias áreas da É algo que palavra de a Deus. gente fala muito isso no curso de noivos, os casais, a gente fala assim, olha, depois que você casa, acabou o meu. É o nosso. É o nosso. Os nossos sonhos, né? A Exatamente. nossa vida, Tudo é junto. a É nossa até história. os nossos erros. Os A gente nossos até fala erros. assim, ó, quando a gente erra em qualquer coisa da nossa vida, seja com a Sophie, na educação dela, seja com as pessoas, a gente sempre tem isso, assim, não foi ele que errou, não fui eu que errei, fomos nós que erramos. Até assim, ó, um caso corriqueiro. Saímos de casa, fomos num lugar que tem mato. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa falando assim, um marido falando assim, você não trouxe o repelente dela? E ela falou assim, eu esqueci dele. Que vacilo, hein? E daí eu só escutei aquilo e pensei assim, Juninho jamais falaria isso. Ele olharia pra mim e falaria assim, amor, você trouxe o repelente? Eu falei, não, nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós acertamos e nós erramos juntos. Nós ganhamos juntos e nós perdemos juntos. Isso é uma chave para a prosperidade. Porque Sim. a prosperidade não é só unidade no quesito financeiro. A unidade tem a ver com
o respeito mútuo nas relações, né? E com a confiança, né? Com a confiança. Porque, assim, acho que a questão dos casais, em dividir as finanças, ela tem muito a ver com a confiança. O marido não confia na esposa, vice-versa, e gasta demais, coloca dinheiro que eu não sei aonde vai. Então, assim, não adianta você estabelecer também a unidade se você não tem confiança. Ela é um pacote. Você não consegue fazer uma só. Exato. Você tem que juntar as coisas, porque mas é isso que faz um casal prosperar, uma família prosperar. Então, e quantos casais nesse momento estão, Juninho, assim, tentando vencer a batalha de, pelo menos, se adaptar, porque a crise que faz a acusação acontecer, você errou, você comprou, e quando, na verdade, ninguém faz sozinho uma coisa. Exato. Olha, ela comprou, ela entrou... Tá, mas você permitiu, você deixou, você foi omisso, ou você foi independente demais. E eu acho que essa perda de tempo, sabe? Essa perda de tempo em procurar o erro, Exato. ao invés... Porque, assim, ó, acho que a gente tem isso pra vida, não é só pras finanças, é pra tudo, assim, ó. Caiu, machucou, levanta, sacode a poeira, ergue a cabeça e vai. Eu acho que você tem até direito a um dia de caverna, né? O próprio às vezes, um dia de luto. Mas eu tenho isso comigo, assim, ó. Aconteceu determinada situação comigo, poxa, doeu, foi difícil, chorei, mas eu não me permito viver aquilo muito tempo. Porque eu acho que é tempo gasto desnecessariamente, eu sou prática. Então levanta, sacode a poeira e vai. Resolve. E só uma coisa para contribuir com isso, talvez alguém se pergunte, né? Em que momento do casamento vocês conseguiram juntar as coisas? Em nenhum momento do casamento. Foi no noivado. Foi no noivado. Vocês já começaram no noivado. No noivado. A gente juntou as finanças. Que a gente precisava fazer a festa ou viajar, né? A decisão. Porque, pastor, vamos ser sinceros aqui. A decisão de que se um casamento vai funcionar ou não começa no casamento. Ela começa no noivado. O noivado é o momento onde você desiste da sua vida para viver uma nossa vida. É isso e ponto. Então, a gente noivou com 4 meses de relacionamento, né? Porque também crente não tinha nem que namorar, né? Mas namora um pouquinho. Melhor namorar do que separar. Exatamente. Mas assim, enfim, namoramos ali 4 meses, noivamos. Quando nós noivamos, Juliana assumiu as contas e... A primeira coisa que eu falei assim, você vai, amor, vamos lá no banco. Não foi no sentido de mandar, foi assim, ó. Sim, no sentido amor, vamos lá, você vai lá no banco, você vai tirar esse teu limite. Todo mês ele entrava no limite do banco. Sabe Deus por quê, entendeu? Não, você pode ir lá no banco, você corta o limite. Porque se você não sabe usar, você corta. Então já começou aí dele, oxi. Não, e quem pensa que a Juliana é essa mulher, ela fala desse jeito, mas vocês têm uma comunicação muito saudável, né? Não, eu acho que ninguém manda em ninguém. É. Assim, a gente anda junto mesmo, a gente caminha na mesma direção. Mas também chega de mimimi, né? Chega de mimimi. Assim, ficar com esse negócio, olha, vou ver como eu vou falar, vou ver como... Porque casou, é incrível que se trata às vezes com tanta clareza e com tanta espontaneidade, sem nenhum tipo de cuidado em outras áreas, às vezes até na sapata, até às vezes na sapata, na tamanca, né? Tamanca, no coice. Sei lá, no coice. Sei lá, olha, ficou feio esse negócio. Na porrada. Mas muitas vezes desse jeito, e de repente... Quando você tem que tratar de questões financeiras, a pessoa fica com milindres, nesse mimimi, aquela coisa. Não, a gente é old school, assim. Então, tudo que a gente fala, ninguém manda, lá em casa, ninguém usa o verbo imperativo. Faça, pegue, não sei o quê. A gente sempre tem isso, até com a Sophie mesmo, né? Ela tem essa mania de, quero mamar. Como é que é então, filha? Aí eu falo pra ela que não é só o falar, é o tom de voz, porque a gente ensina desde criança. Então, assim, a gente sentou e falou assim, amor, é isso, sem mimimi, mas ninguém manda ninguém. Nada disso de, sabe? Tem que usar o tom correto. Tem que usar o tom correto. Então, quando ela olha pra né? gente, ela fala assim, mamãe, você pode, por favor, fazer um mamazinho pra mim? Ela já aprendeu que tem que ser assim, senão as coisas não acontecem. Tem que Começa cedo, não adianta. Porque senão depois, na verdade, quem vai sofrer é ela. Sim. Entendeu? Com a vida, no casamento, em tudo. E ela vai poder reproduzir isso também. Bem dessa. Gente, falando sobre planejamento, muitas pessoas estão entrando em uma crise absurda dentro do casamento, ou até mesmo aqueles que são jovens e estão tendo que lidar com as suas finanças, porque na verdade não sabe olhar para o cenário. Sim, uma coisa que a gente estava conversando é bem sobre isso, assim, a gente tem que entender que imprevistos acontecem, essa é a primeira coisa.
Então, o ideal é a pessoa não comprometer, por exemplo, 100% da sua renda. Eu ganho R$1.000, a prestação do carro é 500, eu gasto de combustível não sei quanto, e com 999 PVA, eu vou conseguir viver, pagar o carro, não sei o quê. Então, não dá, gente. Assim, o ideal é sempre você, nem dizendo guardar, é você, não tô nem falando só de guardar, lógico que Claro, é bom guardar sim. dinheiro, mas Mas no tem sentido estação, assim, como você mesmo mencionou, tem que não dá estação. pra Tem guardar. estação que você tá se livrando das dívidas. E uma coisa que a gente fala assim, as estações financeiras da nossa vida, elas têm tempo, começa e termina. O de prosperidade, assim, a gente é meio triste, mas tudo que é bom, assim, financeiramente falando, vai, uma hora passa. Certo. Tudo que é ruim, Aham. uma hora passa também. Então, as estações, elas têm tempo determinado. Algumas duram mais, outras duram menos, mas uma coisa que sempre precisa ser atemporal é a fidelidade. A fidelidade nos dízimos, a fidelidade ao Senhor, a entender que as suas finanças não são suas e a planejar com aquilo que Deus te deu, você ser um mordomo daquilo que Deus te deu e fazer as coisas da melhor forma. Então, assim, a gente fala muito sobre planejamento, eu sou assim no planejamento, mas, por exemplo, esse ano, se a gente vê o cenário do Brasil, né? Pois é, você que entende bem disso, fala um pouquinho sobre isso. O IGPM, que é o índice geral de mercado, o que ele pega? Ele pega aí compra de mercado, todo mundo já teve essa conversa em casa. Gente, vocês viram o preço do óleo, vocês viram o preço do arroz. E realmente teve uma alta muito grande. Combustível, aluguel e outras coisas subiram consideravelmente. O IGPM em janeiro do ano acumulado foi de 25,72%. Ou seja, 100% dos brasileiros que ganham uma renda fixa, se eles não tiveram aumento de alguma forma durante o ano, eles perderam 25% da sua capacidade de compra. Então, ou seja, se você ganhava R$1.000, você está ganhando 750 agora, para olhar o cenário. E, poxa, quem que às vezes tem 25% de sobra? É difícil? É difícil aquele que tem. Então, se for pensar nisso, as pessoas sempre precisam se programar em relação às coisas, mas ao mesmo tempo, a gente estava até falando anteriormente que tem coisas que você não consegue se programar. Uma das coisas que aconteceu com a gente aí no meio da jornada foi que eu entrei para esse emprego e daí a gente começou a construir a casa e daí foi um tempo de prosperidade bem bacana, assim, bem bacana. E a gente tem que aprender a agradecer aquilo que a gente teve de bom e não ficar reclamando daquilo que a gente perdeu. Então, a gente entende aquele tempo como um tempo onde Deus nos abençoou de forma tremenda. Mas, no mesmo mês, nós dois juntos, o Juninho tinha um cargo comissionado. Eu era paga de outra forma, então não era CLT. E, de repente, foi para CLT, aí caiu drasticamente. Eu sei que ambos juntos, como as nossas finanças são juntas, nós perdemos 60% da renda. Que isso, minha gente. 60%. Assim, ó, não há planejamento que sustente que isso, sustente 60%, entende? Assim, ó, Até porque não havia essa sobra, né? exatamente. A gente estava construindo, estava na fase de tirar tudo. A gente sempre tinha dinheiro guardado, mas quando foi na construção, ela dá uma... nós tomamos o risco. A gente entende que a gente arriscou quando a gente foi colocar aí. Faz parte da nossa vida correr alguns riscos calculados, né, em alguns momentos. E eu lembro que quando isso aconteceu, foi bem difícil para nós. Lógico, a gente ficou muito triste. A gente começou a readequar aqui, readequar lá. E fazem 2 anos, né? Agora em fevereiro desse ano fez 2 anos que isso aconteceu. E nós ainda estamos nos reerguendo. Ou seja, a gente ainda não consegue guardar mais dinheiro como nós guardávamos antes, mas nós não ficamos endividados, provamos muito milagre da parte de Deus nesse tempo, sabe? Uma coisa importante dizer que mesmo tendo caído, a gente nunca deixou de dizimar. Isso sempre foi algo muito importante para nós. Nós começamos a buscar outras fontes de renda, porque quando isso caiu, e eu acho que foi uma forma bacana que o Juninho começou a ir numa outra área, e a gente também colocou que nessa outra área aí, todos os recursos que viessem dessa outra área, o dízimo não seria de 10%, seria de 20%. Como um passo de fé mesmo, daquilo que Deus vai fazer. E a gente... Fazer prova de mim, né? Exatamente. Como diz a palavra. Até, deixa eu só, né, a Ju tem tudo muito bem planejado, muito bem estruturado. E eu falei para ela assim, ó, qual que é, me libere uma verba, e essa verba vai ser para eu trabalhar, para eu investir, para fazer algumas coisas, e eu não quero que você conte com ela. Então, ela deu essa verba, era bem pouco dinheiro, né? Bem pouco dinheiro. E nós tiramos uma vez do nosso orçamento essa verba. E, enfim, a gente conseguiu ali
multiplicar esse valor, conseguimos investir, ter uns bons retornos. E eu lembro assim que muitas vezes nesse período agora onde nós estamos não endividados, né? Porque a gente tá com tudo ok ali, mas que a gente tá um pouco mais travado, um pouco mais engessado com relação às coisas, tipo, que nos fazem avançar, que nos fazem crescer, que terminar nossa casa. Enfim, viajar. Que a gente gosta. Então, esse é um momento onde algumas dessas coisas estão sendo deixadas de lado em razão da nossa saúde financeira. E às vezes ela chega para mim e fala assim, a gente precisava disso. Daí eu volto pro meu jeito. Eu falo assim, então tá bom, né? Só um exemplo. A gente tem ali também uns compadres ali que trabalham numa empresa legal ali de refrigeradores aqui em Curitiba, e tinha uma geladeira muito legal, que ela bateu o olho e gostou, falou, nossa, ia ficar muito legal essa geladeira na nossa casa, no nosso ambiente. Vocês estão na fase de cuidar da Sim, casa, né? A estação, né? A estação. Mas a gente não pode dispensar, a gente não pode descapitalizar esse valor de jeito nenhum, não tem como, impossível. E daí, né, enfim, eu cheguei pra ela e falei assim, então pode pegar a geladeira. Ela olhou pra mim assim, ui, nessa volta aquele gif, ui, saí pulando. E foi bem isso. Ela, como assim? Daí eu falei assim, irmão, é assim mesmo e não comece a pensar se tem mais, de onde esse veio e continue como as coisas estão. Então, Deus tem nos abençoado com valores com os quais a gente não contava, com retornos com os quais a gente não contava. Então, mais trabalho também, na verdade. Bem mais trabalho também. Assim, não vem de graça, entendeu? A gente investe tempo nisso. Estudando, pesquisando e até trabalhando, buscando renda extra, Sim. né? E com base nisso, eu para mim, vivo um conceito bem fundamentado no meu coração, que é assim, ninguém vence Deus em dar. É verdade. Eu falei assim, Deus está nos acrescentando, eu vou buscar uma forma nova de acrescentar no reino de Deus. Eu falei, e daí cheguei para ela e assustei ela esses dias, falei, tinha uma coisa que a gente estava lá ajudando num apartamento de uma pessoa, e a pessoa precisava pagar um negócio, não tinha dinheiro, eu falei, amor, eu paguei. Ela disse, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, tem. Essa é uma parte, é um percentual social que eu estou separando, percentual para ajudar pessoas. É o percentual que vai servir para abençoar aquele que tem necessidade, aquele que precisa, aquele que está fazendo uma rifa, aquele que está fazendo não sei o quê. Então, além de tudo isso que nós estamos fazendo, Deus tem nos dado oportunidades novas e nós também temos tentado expandir essas oportunidades para o reino de Deus. Porque você aumenta a generosidade, você vai colher mais coisas, Você né? atrai, né? Atrai outras coisas, assim. Exatamente. E não que a gente faça para atrair, mas a gente percebeu o milagre de Deus em várias formas, né? Na nossa casa mesmo, a gente tem uma parte, a gente sempre falou que a gente queria uma casa grande. Assim, grande, hoje o conceito de grande é muito relativo, claro, né? Pra nossa realidade, uma casa maior. Que a gente sempre queria a gente sempre fazia célula, a gente queria que fosse suficiente para fazer eventos lá. E eu lembro assim, que a gente sempre orou por isso. Antes, quando a gente estava na casa de madeira, com os cupim caindo na nossa testa, a gente falava sobre isso. Então, e é bem isso, a nossa casa hoje, ela sempre tá aberta para fazer os eventos, né? Aconteceu... Fizemos o especial de Natal na casa de vocês, Natal foi lá, né? Exatamente. Aí teve até outras coisas, assim, eu lembro a primeira reunião do Kiss, dei uma reunião de umas meninas, e eu lembro que a primeira reunião que teve lá, a primeira música, isso me marcou muito, assim, sabe? A primeira música que tocou foi Essa casa é sua casa. Então... É de Deus, é pro Senhor. É pro Senhor. Mas você sabe que essa é a concepção da mordomia, né? Você tá cuidando daquilo que é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Isso. Você, na verdade, está sendo mordomo de algo que ele entregou. A Sophie é de Deus. Exatamente. Entendeu? E vocês estão cuidando dela. As finanças que vocês têm, elas é por isso que Deus entrega mais, né, pastor? É por isso, porque quando você é um bom mordomo, Deus pode, puxa, você está sendo fiel nisso, eu posso entregar mais. Eu posso abrir mais portas, eu posso liberar mais coisas nesse tempo. E você tem uma máxima, Juninho, que em tempos difíceis que produz... Tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Frágeis. Homens fracos produzem tempos difíceis. E tudo começa novamente.
E a gente sempre fala que Vamos nosso- de novo, tempos difíceis Produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. É um ciclo, né? É um ciclo. E a gente tem um desafio aí com a nossa herança. A palavra de Deus fala muito sobre você deixar a herança para os seus filhos, né? Porque a gente pensa nisso, a gente pensa no futuro da Sophie, em deixar ela bem. A gente quer terminar a nossa casa, mas a gente quer investir também para pensar para o futuro depois na situação, na estação adequada. Essa não é a situação ainda de investir, de guardar dinheiro, mas a gente espera chegar nela em breve. E a ideia é que mesmo a gente crie tempos fáceis, mas com a graça de Deus e a sabedoria, a gente possa criar uma filha forte. Tanto que a gente trabalha isso muito nela, assim, você é forte, você é corajosa, os fortes não desistem. E ela usa isso contra a gente, ela estava no pula-pula lá com ela, esbaforida, e ai filha, a mamãe cansou. Mamãe, os fortes não desistem. Mas isso é um conceito que está estabelecido, né? Agora, gente, o que é tremendo em tudo isso que a gente conversou hoje é saber que é uma jornada de aprendizado. Sim. E que a fidelidade a Deus vai gerando pessoas que podem inspirar. Vocês nos inspiram porque vocês saíram de um ambiente, se tornaram pessoas resilientes. Essa resiliência tornou vocês muito comprometidos com a causa que vocês abraçaram, a causa de Deus. A família é uma causa, né? O futuro, John Maxwell diz que quem corre atrás de duas coisas não consegue pegar nada. E, na verdade, quem não tem propósito, quem não tem foco, na verdade, não consegue alcançar, está passeando nessa terra. E é um conselho para quem está nos ouvindo, quem está conosco. A gente precisa ter foco, a gente precisa pensar aonde vai chegar. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Exatamente. E é preciso fazer planilha, é preciso sonhar junto, é preciso pensar numa casa, é preciso dizer, quando tempos difíceis chegar, eu vou bater no peito e eu vou jejuar por isso. Quando tempos difíceis chegar, eu vou tomar uma decisão e vou ser mais fiel a Deus e vou dizer, olha, vamos fazer prova de um Deus que a gente tem servido e que de alguma forma tem nos sustentado até aqui. Se levantar como sacerdote. Ser fiel, né? Exatamente. Em tudo que a gente faz. Então, puxa, foi muito inspirador esse tempo. Nossa gratidão por vocês poderem estar conosco aqui. Tenho certeza que esse momento vai ser espalhado e que a gente possa ter muitas pessoas com sonhos, porque para algumas pessoas, alguns sonhos parecem ser fúteis, mas nenhum sonho do coração é fútil. Por quê? Porque a gente gera expectativa e prova a bondade de Deus. E a bondade de Deus nos leva além do oceano. A bondade de Deus nos leva à casa que a gente quer. Na verdade, uma mentalidade de pobreza acha que você não merece aquilo. Você não pode ter aquilo. E de fato, esse espírito, ele precisa ser quebrado. Porque ser uma pessoa mais que abençoada é colocar as realizações do seu coração diante do Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, se o Senhor tem isso para mim, vai acontecer e eu vou ser feliz com isso. Se o Senhor não tem, eu não vou me entristecer porque eu sei viver contente, né, em qualquer situação. E muito obrigado por vocês nos inspirarem. Obrigado mais uma vez, Oca, pra gente estar aqui junto, né? Foi muito bom. Um prazer, gente. A história de vocês nos inspira, né? Conhecemos ela em cada detalhe, na verdade, aí. E foi muito bom isso, né? E ver tudo que Deus trabalhou, tá trabalhando. Na verdade, a gente viu aqui a história de vocês num vídeo acelerado, né? Só alguns detalhezinhos, teria muito para compartilhar, para falar, para fazer. Mas foi muito bom sermos aqui inspirados aí nesse tempo. Sensacional. Tem uma palavra final, então? Posso terminar com um dizer militar aqui da minha parte? Com certeza, opa! A gente tem um ditado, né, que acompanha também aqueles que gostam um pouco mais de operações especiais, enfim, de atividades de alto risco, que diz assim, quando você for pensar em algo, quando você for pensar num limite, quando você for pensar numa estratégia, né, e aí começa o dizer... Mire no impossível. Se proponha a marchar até o impossível, que no mínimo, quando você parar no meio do caminho, você vai estar no lugar incrível. O incrível é a metade do caminho até o impossível. Uau! Agora, resolva o suspense. Vou resolver o suspense. Eu acho que é importante essa questão da inspiração. A gente falou muito sobre... As pessoas têm vergonha, às vezes, de procurar outras pessoas. Então, uma das primeiras lições assim, que a gente aprendeu é que a comparação
Eu até ouvi uma frase que diz: a comparação é a métrica da infelicidade. E a inspiração, ela te ajuda a trazer felicidade. Então, se você tem dificuldade nessa área, não hesite em pedir ajuda para as pessoas. Mas também, você não pode pedir ajuda para qualquer um. Peça ajuda para pessoas que te inspirem e que possam te encorajar, sonhar com você, te ajudar a estabelecer metas nesse meio do caminho, para você chegar, às vezes, micrometas. As pessoas dizem: eu preciso quitar minhas dívidas, mas é tão grande, eu vou gastar mais um pouquinho no cartão de crédito. Então, se você estabelecer micrometas, você consegue ir chegando e vibrando a cada vitória. E se você tem alguém do seu lado, talvez sozinho, em alguns momentos você chegue mais rápido. Mas com alguém do teu lado, você vai chegar sempre mais longe. Então, às vezes, a velocidade não é o caminho, não é a principal chave. Mas a unidade pode te levar à prosperidade. Fechou com chave de ouro, perfeito, isso. Hein? Foi um suspense. Não, gente. Que foi... É digno de compartilhar mais do que uma vez aí. Pessoal, hein? Exatamente. Bom, gente, você que esteve conosco, alegria de estar junto, mais um podcast. E eu quero dizer a você, existem possibilidades fora da realidade que você está vivendo. E só Deus pode fazer isso. Mas a nossa parte é ir atrás. Eu tenho dito que Jesus realiza milagres, mas Ele, na maioria das vezes, manda a gente ir aonde o milagre está. Ou melhor, em quase todas as vezes. Você olha Jesus trabalhando dessa forma. Vá e pesque o peixe. Vá e lance as redes. Não é um movimento apático, mas é um movimento ativo, que você possa realmente tomar suas decisões em Deus e que a partir de agora você possa sonhar alto, planejar, planilhar. Você teve várias dicas nesse podcast e que você possa sonhar. Existe algo de Deus para a sua vida que está guardado só para você. Se una, converse na sua casa, pense de novo as relações que vocês estão vivendo e, quem sabe, reestruturar a forma de pensar dentro do casamento. Vocês são dois, mas podem ser um no sentido de conquistar juntos diante do Senhor. Obrigado por você estar conosco. Não esqueça de continuar com a gente. Esse podcast certamente vai abençoar mais pessoas, porque é um podcast para quem quer ser mais que abençoado. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Ju. Obrigado, Juninho. Obrigado, Obrigado, Oca. Valeu, gente. Valeu, um prazer estar com Um abraço. vocês. Deus abençoe. Até o próximo.